Recapitulando, e aqui já vou para a conclusão, como eu comecei falando aqui, lá em 2019 o PT usou como desculpa aquele grampo envolvendo o integrante do PCC, dizendo que tinha diálogo cabuloso com o PT. Na época, o partido disse, isso é tudo mentira, pois a Polícia Federal está e é atualmente subordinada ao ministro da Justiça, Sérgio Moro, indicado por Jair Bolsonaro. E por causa disso, na época, o PT tentou descredibilizar as fortes, legais, importantes ações da Polícia Federal. Bom, a história se repete. Agora, mais evidências vêm à tona, onde mostram ligações entre o PCC e o Partido dos Trabalhadores. É a história se repetindo, independentemente de quem esteja no comando deste país. Dado todos esses fatos, seu Flávio Dino, fica claro que existe sim ligações entre esse partido e essa facção criminosa do qual falei aqui. Entretanto, o senhor foi ao Twitter dizer, abre aspas, essas afirmações de ligação do PT com o PCC não passam de canalice. Não há indício, prova, nada. Só canalice mesmo. Lembro que não há imunidade parlamentar para proteger canalice. Fecha aspas. Primeiro, fica aqui claro que o senhor, ao afirmar isso, está cometendo uma fake news. Tendo em vista que a própria Polícia Federal está mostrando, a própria Justiça abriu a decisão judicial e saiu na imprensa. É fake news. Agora eu pergunto, seu Flávio Dino, por que é que o senhor, como ministro, não investe em apurar e investigar esses indícios, essas ligações, essas provas, inclusive delação de alguém que era muito bem visto dentro do PT, estou falando Marcos Valério, sobre essas ligações do PCC com o Partido dos Trabalhadores, ao invés de simplesmente usar as redes sociais e atacar esse parlamento, que é soberano e que tem toda a prerrogativa para fazer esse tipo de questionamento. Essas são as minhas perguntas sobre esse primeiro tópico. E agora, para concluir, e agora só para ajudar aqui, já que a gente trata de informações, não acredito que tenha sido de mau gosto, talvez simplesmente não lembre, porque, enfim, foram poucas as vezes. O senhor acabou de falar que não responde nenhum processo, no Jus Brasil diz que o senhor responde 277 processos. Mas são poucos, eu acredito que tem esquecido. O senhor falou que não sabia do que iria acontecer, não recebeu avisos, não recebeu nada disso. Tudo bem, não estamos aqui para desacreditar de Vossa Excelência. Mas eu pergunto, no dia 7 de janeiro, o senhor postou no Twitter, dizendo que prováveis ataques antidemocráticos aconteceriam naquele fim de semana. No dia 7 de janeiro, está no Twitter do senhor ainda. E disse que, inclusive, estava autorizando a Força Nacional para fazer aquela segurança. No dia 7 de janeiro. O que foi feito? Por que a Força Nacional não evitou que aquilo tudo acontecesse? Quem avisou o senhor sobre os atos do 8 de janeiro, se no dia anterior aos atos do 8 de janeiro o senhor estava falando que aconteceriam? Eu gostaria de saber isso. E termino aqui a minha fala, me solidarizando com todos esses parlamentares, do PL, do PCdoB, do PT, PSOL, seja lá qual for a bancada. Porque eu acabei de ouvir de um parlamentar que qualquer investigação referente a crimes cabe somente à polícia investigar e que não cabe CPI. E aí eu pergunto, então para que serve uma CPI? Por que é que existe a CPI dentro da Constituição Federal? Me desculpem, mas isso é um ataque nítido a esse parlamento, que há não muito tempo estava aqui dizendo que a CPI da Covid era uma das melhores coisas que aconteceu no nosso Brasil. São essas as minhas perguntas e obrigado, senhor presidente. Em relação ao deputado André. Deputado, o senhor narrou fatos pretéritos ao tempo que eu não era ministro da Justiça. E o senhor me cobra uma investigação que o senhor devia perguntar para o seu comandante, líder, Jair Bolsonaro, por que ele não levou adiante. Porque em 2019, ele era o presidente da República.
Em 2020, ele era o presidente da República. Em 2021, ele era o presidente da República. Em 2022, era ele o presidente da República. Então, eu não quero crer que esses anos todos, as senhoras e os senhores que afirmam esta canalice da ligação do PT com o PCC, não consigam produzir uma única prova. Zero. Zero. São fantasias. Alguém disse, o senhor veja como a gente não pode fazer isso. O senhor, inclusive, que é investigado no Supremo. E não quebre o microfone, por favor. O senhor que é investigado sabe que vai e sabe... Eu queria pedir aqui respeito, senhor presidente. O ministro aqui não está em autoridade. Você me respeita. Respeita a presença do ministro. Nenhum momento, deputado. Não respeita ninguém. Nenhum momento, deputado. Você me respeita. É quem menos Deputado André. Cuidado, não quebre o Deputado microfone. Deputado vai pagar a André. indenização de novo por quebrar o Senhor microfone, viu? presidente, está quebrando aqui a Respeita, casa, rapaz. senhor presidente. Deputado Cadê o André. equilíbrio? Essa falta Cala a de boca equilíbrio você. é um péssimo Respeita. exemplo às pessoas, senhor Ordem. presidente. Ordem. Deputado André. Senhor presidente, Não pode eu só mandar quero ninguém pedir calar a respeito. boca. Presidente é Eu tenho a inaceitável. palavra. O senhor falou 8 minutos. Não. Senhor presidente, Não, está quebrando aqui Presidente, é a inaceitável. casa toda. Não vai Não levar pode no grito, interromper presidente. Não O pode deputado interromper André não vai levar no grito. Cale-se. Contenha. Cale-se, deputado André. Senhor presidente. O ministro não falou mentira, disse de um Vamos manter a fato. ordem. Senhor presidente, Quebra! eu achava que deveria Presidente. chamar um médico pro deputado Orlando Faltou Silva. respeito. É só respeito ao que a gente parlamentar traz por nessa parte Câmara. do Presidente, Ficou muito claro o isso. ministro só falou verdade. Calma aí. Aqui, deputados, isso depõe contra nós. Vamos manter a ordem, a civilidade. O deputado falou o que quis. O ministro fez menção a um fato de que o senhor estaria sendo investigado. Não disse que o senhor é criminoso. Estaria sendo investigado, é um fato. Ponto. Com a palavra, E é ministro. exatamente isso que eu queria dizer. O senhor, eu estou mostrando por que a gente não pode ser precipitado. Se o senhor me ouvir, o senhor... O PT não quer. Deputado, por favor, deputado. Contenção, calma. O senhor, o que eu estava querendo mostrar ao senhor é o seguinte. O senhor não pode tirar conclusões precipitadas, porque isso pode se voltar contra o senhor. É possível que eu ouço todo tipo de coisa aqui e eu não posso falar. Então eu levanto e realmente é impossível fazer audiência aqui. Eu tenho muito o que fazer. Artigo 41, por favor. Artigo 41, inciso 8º. Eu tenho a prerrogativa de advertir o orador que se exaltar no decorrer dos debates. Quem perturbar a ordem, o presidente poderá censurá-lo oralmente. Eu não quero usar essa prerrogativa. Portanto, peço aos senhores, por enquanto são os senhores, eu não vi nenhuma senhora, por enquanto, se exaltar, peço aos senhores que mantenham a compostura e a paciência. Então, deputado, retomando o nosso produtivo diálogo. O senhor é investigado no Supremo. Se o senhor atua dessa forma que o senhor está atuando, dizendo que fulano disse aquilo outro, o senhor está colocando em xeque a sua presunção de inocência. Eu quero mostrar como o senhor, com esse tipo de atuação aqui, conspira contra a sua condição de investigado no Supremo. Então, o senhor tem que ser mais cuidadoso em sua defesa. Em relação a esses fatos, portanto, eu disse e afirmo. Há anos existe essa lenda. O PT tem ligação com o PCC. Eu disse, escrevi e repito que não há nenhuma prova quanto a isto. Nenhuma. E a Polícia Federal, que o senhor mencionou, naquele momento não era dirigido por mim. E se essa prova existisse, a Polícia Federal teria encontrado essa prova. Eu afirmo ao senhor. Sabe por quê? Porque eu respeito a Polícia Federal do Brasil. Diferente do senhor, que agora está achando que existe uma ligação do PT com o PCC e a Polícia Federal nunca encontrou a prova. Se a prova existisse,
essa prova teria sido encontrada. E se a prova não foi encontrada até agora, é porque o fato não é verdadeiro. Isso se chama presunção de inocência, está na Constituição. O senhor também afirma fatos, alguns desconexos, porque fulano tinha o mesmo advogado. Ora, o senhor veja como a vida é. Uma das esposas do líder preso desta facção tinha contrato com o governo do senhor Jair Bolsonaro. E o senhor nunca ouviu de mim, e nem vai ouvir, porque eu não sou leviano, que isto é uma prova de que o Jair Bolsonaro era do PCC. O senhor entendeu a diferença? Creio que sim. Finalmente, sobre outra lenda. Por favor, deputado, eu acho que aqui, Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, aqui é o parlamento brasileiro. O povo brasileiro está nos assistindo. Pessoas estão nos assistindo. Um deputado da CCJ da Câmara dizer que pesquisou no Jur Brasil, Gente, dizer que pesquisou no... Dizer que pesquisou no Juiz Brasil. Eu vou contar, olha, eu sou professor de direito, eu vou contar para os meus alunos como anedota, como piada. O senhor acaba de entrar no meu livro de memórias. O Juiz Brasil, deputado, quando bota o nome, não aparece os nomes de quem responde a processo. Aparece o nome de quem pediu o direito de resposta na justiça. Aparece o nome de quem foi requerido num pedido de resposta. Aparece o nome de quem registrou a candidatura. Aparece o nome de quem se prestou contas à Justiça Eleitoral. Aparece o nome de quem foi testemunha num processo. E, a estas alturas, deputado, dizer, com base no Juiz Brasil, que eu respondo a 277 processos, se insere mais ou menos no mesmo continente mental de quem acha que a Terra é plana. Mais ou menos. É um piadista. E claro que, olhando nos seus olhos, eu vejo que o senhor sabe que a Terra é redonda. Então, deputado, assim como o senhor sabe que a Terra é redonda, nunca mais repita essa mentira, essa fake news dos 277. Deputado, eu estou lhe tratando com respeito. Que humilhação. Por favor, me trate com respeito, tá bom? O Juiz Brasil é este registro. E por que eu peço ao senhor para nunca mais repetir isso? Porque o senhor está propagando uma mentira. E o senhor fez um juramento. E se o senhor não honra o seu juramento, eu honro o meu. Então, se o senhor insistir nessa mentira... Não tem questão de ordem, não pode interromper, senhor presidente. Tem que ler o Código de Disciplina, tem que ler o regimento, tem que ler a Constituição. Respeito o Não sabe ministro. nem pesquisar no Juiz Brasil, quer pedir questão de ordem, senhor presidente. 74. Não tem questão Deixa de o ordem. ministro concluir. Qual o artigo? 74. Qual o artigo para levantar questão de ordem? 74. Não conhece o Não regimento, pode não conhece a levantar questão de Constituição. ordem no meio Pelo da amor de Deus, senhor fala. presidente. Bora respeitar o tempo do ministro. deixa. Quando o ministro concluir, não for mais interrompido, eu considerei a questão de ordem se ela tiver apoio regimental. Muito bem. Por favor, deixa o ministro concluir. Concluindo, por que eu faço questão de responder ao senhor detalhadamente? Porque esta mentira vil, esta mentira baixa,
é difundida todos os dias na internet. E eu aproveito esta oportunidade que Deus me deu, do senhor trazer esse questionamento, para esclarecer definitivamente que eu não respondo, não respondi e não responderei a 277 processos, nem a metade, nem 5, nem 3, nem 1, diferente do senhor. Questão de ordem, artigo 74, senhor presidente. Calado, Dentro dessa comissão... calado. Palavra, Senhor presidente, Questão de ordem de presunção. lá fala sobre Peraí. Deixa uma eu- acusação pessoal à própria conduta ou ao que lhe for indevidamente atribuído como opinião pessoal. Aqui aconteceram duas vezes. Primeiro, o senhor Flávio Dino falou que eu não honro o juramento como parlamentar. Isso, para mim, fica claro que é uma ofensa. Não somente a esse parlamentar, mas a todos que aqui estão, que também fizeram o mesmo juramento. O senhor Flávio Dino também fala aqui que eu não respeito a polícia. E não deixou claro e não explicou por qual motivo afirmou do qual eu não respeito a polícia. Qual é? O que foi que aconteceu para chegar a essa afirmação? Isso é fake news, você está mentindo e eu respeito sim a polícia. Você Então, não, peço senhor. respeito. Fala o que... Só, não, isso não é questão de ordem, deputado. Não, mas isso não é questão de ordem.